quando você fizer a transição para mim, você faz um ok para eu começar falando. Boa noite, querida igreja. Tudo bem? Mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor para cultuar o nome dEle. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Eu sei que eu sempre posso contar contigo aí do outro lado da telinha, na mesma presença do mesmo Deus, separando este tempo, separando as noites de domingo para a gente estar reunido, embora assim com um distanciamento, mas juntos na presença do mesmo Senhor, juntos no mesmo propósito, juntos no mesmo ideal. Então eu quero desde já agradecer a Deus pela sua participação, agradecer a você por ter escolhido cultuar conosco nessa noite. Se você é um visitante, ou seja, não é membro ainda daqui da nossa igreja, Batista da Coroa, eu queria que você se sentisse também muito à vontade aqui junto de nós, queria que você se sentisse bem recebido pelos nossos também, e para tanto eu gostaria que você se identificasse. Caso você, portanto, não seja membro da nossa igreja, escreva aí de que igreja você é, a qual igreja você pertence. Se você, quem sabe, não for aqui da nossa cidade de Campos, que você diga também a sua cidade, eventualmente o seu estado, porque é muito legal para a gente saber quem são aqueles que estão cultuando conosco. E quero pedir também para você compartilhar esse link aí nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, para a gente ter o máximo de pessoas reunidas para cultuar conosco nessa noite. E também dê uma curtida no vídeo. A gente tem dito isso, da importância que o próprio YouTube dá a vídeos com um determinado número de likes, determinado número de curtidas. Então, quanto mais curtidas o vídeo tiver, mais o YouTube entende como um vídeo relevante, como um vídeo de qualidade, como um vídeo interessante para sugerir a outros indivíduos, a outras pessoas que estejam navegando por essa plataforma. Então faça isso, isso ajuda também o nosso vídeo, tá bom? E vamos ter o nosso momento então de oração nessa hora, buscando a presença de Deus, agradecendo a Ele por estarmos juntos mais uma vez, e que tudo que vai acontecer aqui possa promover a glorificação do nome de Deus e também o fortalecimento da nossa fé. Vamos juntos então? Me acompanhe nessa oração ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por mais esse culto, obrigado por mais esse momento em Tua presença. Alguns de nós aqui em Tua casa, outras tantas pessoas, cada uma em sua casa, mas todos na Tua presença. E isso é lindo, ó Deus, a gente imaginar, isso é maravilhoso a gente lembrar, porque a Tua palavra diz no Salmo de número 139, por exemplo, que não temos para onde fugir do Teu Espírito e não temos como nos esconder de Tua face. Aonde quer que a gente vá, o Senhor lá estará. Aonde quer que a gente eventualmente tente a propósito se esconder, isso jamais seria possível, porque os Teus olhos estão diante de toda a terra, contemplando todos os homens e todas as suas obras. Isso traz, ó Deus, na verdade, não susto ou medo para nós, mas traz paz, segurança e alegria. Porque é muito bom saber que o Senhor, o nosso Deus, tem os seus olhos continuamente postos sobre nós. É muito bom para nós saber que nada passa despercebido ante a Tua face. É muito bom a gente realmente reconhecer, ó Deus, que Tu és um Deus presente, um Deus amigo, um Deus que está junto da gente por amor, por misericórdia, por graça, sendo realmente imprescindível para nós. Fica conosco, ó Deus, nessa noite, fala, ó Pai, ao nosso coração. Estamos prontos e desejosos a Te ouvir, e por isso pedimos que o Senhor nos fale. Nos perdoe as faltas, somos pecadores, imperfeitos, mas obrigado porque a Tua graça nos cobre e o Teu perdão nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus oramos, agradecemos desde já todas as bênçãos. Amém. Queridos, eu quero lembrar para vocês a nossa agenda desse período. Nós temos uma agenda que tem se repetido, a cada semana. É uma agenda muito gordinha, uma agenda cheinha de atividades, ocupando praticamente todos os dias da semana. E ela está na tela aí para você acompanhar juntamente comigo. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa escola bíblica e temos estudado nesse tempo assuntos relacionados à nossa vida com o outro, a vida com o próximo, a reciprocidade, a interação, a comunhão,
não perca, amanhã o irmão Paulo Machado vai estar com você conduzindo mais um estudo. E às 20 horas também, amanhã, haverá mais um encontro para os casais. Então, todos aqueles que são casados são convidados a participar desse momento, uma interação muito legal, é um momento ali de reflexão, de comunhão também. Não perca, você que é casado. Terça-feira, 18h30, culto infantil. E aí você também, papai e mamãe, fica ligado nessa participação das crianças no culto infantil, porque é sempre muito interessante, muito produtivo tudo que acontece ali. A propósito, hoje cedo nós passamos um vídeo aqui de um momento que a gente pretende fazer com alguma regularidade aqui na igreja com as nossas crianças. E você viu até algumas delas compartilhando alguma coisa de que ficou no coração delas do estudo que elas tiveram na última terça-feira. E isso é muito impressionante. A gente não pode diminuir, desprezar ou fazer pouco caso do nosso trabalho com as crianças. A gente não imagina os frutos que serão colhidos de algo que está sendo plantado hoje no coração dos nossos pequenos e pequenas. Então, louvo a Deus por esse trabalho do Ministério Infantil da nossa igreja, louvo a Deus pela liderança desse trabalho e louvo a Deus também por cada criança que participa toda semana direitinho e por cada pai, por cada mãe que entende a importância dessa participação dos seus filhos no culto infantil, tá bom? E aí participem, terça-feira, 18h30, que aí a qualquer hora dessa o seu filho, a sua filha vai ser convidado também para fazer um videozinho comentando alguma coisa do culto, e a gente vai passar aqui para todo mundo ver e ouvir o seu filho, a sua filha compartilhando o ensino com a gente. Tá fechado? Contamos com você para isso. A nossa agenda continua. Na quarta-feira temos mais uma vez o nosso culto interativo, em que você pode ali comentar os seus motivos de oração, em que a gente tem várias pessoas diferentes participando do louvor, seja no prelúdio, no pós-lúdio, seja no momento de cânticos, em que a gente interage na hora da reflexão. É um culto bem diferente. Se você ainda não participou de nenhum, participe desse próximo agora, quarta-feira, aqui no nosso canal mesmo, 19h30. Quinta-feira há o encontro das Déboras, que são as mães que se reúnem para orar pelos seus filhos. Há o encontro dos homens de coragem, que são os pais que também se reúnem para orar pelos seus filhos. Oportunidade top, excelente para os pais e mães estarem reunidos clamando pela sua descendência e também pelo nosso país. E há também na quinta-feira o encontro da nossa juventude. Não perca não, é muito bom, adolescente, jovem, estar junto ali da liderança, batendo um papo reflexivo, interessante sobre a nossa vida de modo geral. Sexta-feira, você já sabe, tem no nosso canal aqui uma devocional, e no próximo domingo, mais uma vez, também estaremos juntos nos nossos horários habituais. Nós vamos ter o nosso momento de louvor, momento de adoração agora, e eu quero lembrar você em relação à maneira como você pode ser fiel também nos seus dízimos e nas suas ofertas. E está aparecendo também, ou deve aparecer para você aí as informações da nossa conta bancária, e quero falar em relação à doação de cesta básica. Se você puder contribuir com qualquer valor, o valor de uma cesta mesmo completinha custa R$60, você pode transferir para a conta da igreja esse valor, ou mais um pouco, ou menos um pouco, como desejar, ou quem sabe comprar uma cesta básica e trazer aqui na igreja, combinando previamente o horário com a irmã Vera, de que você pretende trazer essa cesta aqui. E se esse for o mês do seu aniversário, é uma proposta do nosso Ministério Compaixão e Graça, você doar uma cesta básica no mês do seu aniversário. Então, se você está completando mais um ano de vida agora em junho, se desejar dar de presente a alguém uma cesta básica, seria muito interessante, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Contamos com a participação dos irmãos nesse sentido. E aí eu estou hoje contando aqui com Maíra, no seu teclado e com a sua voz, que vai nos conduzir nesse momento em louvor e adoração. Além dela, tenho a companhia aqui de Marcinho, dando a moral a gente no som, Tiaguinho está ali na mídia também, além de Lamartine, que está sempre conosco, dando a força aqui no templo, lá no portão e tudo mais. Então vamos cultuar, vamos adorar juntamente com você, Maíra, nos conduza em adoração a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe de uma coisa?
ressurreição de Jesus, eu tenho algumas lições. Sabe, com a ressurreição, eu vejo não só que Deus ele tem o poder sobre a vida e a morte, mas eu também entendo que existe um amanhecer e que sempre existirá um amanhecer. Com a ressurreição, eu entendo que eu posso começar algo, que eu posso recomeçar, que eu posso tentar mais uma vez. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, com a ressurreição, eu entendo e comprovo que Jesus sempre estará conosco todos os dias. E que Ele não prometeu que estaria conosco só hoje ou só amanhã, mas que estaria conosco todos os dias. Sabe, Jesus, Ele é muito mais do que aquele que transformou água em vinho. Ele é muito mais do que aquele que deu um filho a Ana. Jesus é aquele que segura na nossa mão quando pensamos em desistir. Ele é aquele que cura, que restaura, que salva. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que nos ama e que permite falar com Ele a todo momento do nosso dia. Sabe, eu te convido a adorar esse Deus, a esse Deus poderoso, a esse Deus majestoso. Deus o Senhor é muito mais de tudo aquilo que pensamos. O Senhor é muito mais do que aquilo que fala nas Escrituras Sagradas. Antes de qualquer coisa, o Senhor é. O Senhor é o grande eu sou. E nós só queremos te adorar, Deus. Nós só queremos te adorar, Deus. Nós só queremos exaltar o teu santo nome, Deus. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha transbordar, Deus. O Senhor venha transbordar em nós o teu Espírito Santo, Deus. E que uma nova canção, Deus, venha fluir, Deus, do nosso interior para o nosso exterior, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais sorte que tu não é. Poderoso esse nome é,
poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Jesus, Tu és santo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Você pode cantar novamente comigo? O que Deus é para você? O que Ele tem sido para você nesses últimos dias? Quem que você pensa que é diante de Deus? Muito mais do que isso, quem Deus é para você? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus, nós Te louvamos por tudo que o Senhor é. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada porque nós podemos Te amar, nós podemos falar com o Senhor. Obrigada, Deus, porque mesmo
quando achamos que estamos sozinhos, pensamos em desistir, em chutar o balde, o Senhor aperta a nossa mão e o Senhor nos traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que nos dá esperança. E obrigado porque o Senhor prometeu que estaria conosco não só hoje ou só amanhã, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias. Deus, existem muitas pessoas que estão precisando de cura nesse momento. Existem muitas pessoas que estão com uma vida emocional que não está sendo saudável. E pela autoridade do Teu Espírito Santo, nós declaramos cura sobre o Teu povo que precisa de cura. Nós liberamos uma noite tranquila. E que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, transbordantes do Teu Espírito Santo. Obrigada porque somos filhos amados. E obrigada por ser o nosso Pai, o nosso melhor amigo. Obrigada por ser o provedor. Obrigada por ser o abençoador. Continue conosco, Deus. Continue a falar aos nossos corações. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é. Estamos juntos sempre. E sempre. E para sempre. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Cantar para o Senhor é muito bom. Realmente sentir a presença de Deus é algo maravilhoso. Que bom participar desse momento. Que bom ser levado, conduzido até a presença de Deus em adoração, em oração, por meio de cânticos, como fizemos nesse momento. Eu quero continuar agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu envolvimento, pela sua participação. E quero dizer, se você chegou no decorrer desse culto, que você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. E continue com a gente até o fim desse nosso culto, pois certamente há coisas de Deus para o seu coração. Então, se você chegou no decorrer dessa nossa programação aqui, eu já dei as boas-vindas no princípio, mas se você de repente chegou aqui no meio, bem-vindo de qualquer forma a esse nosso culto, ao nosso canal também. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto da segunda carta, ou da primeira carta de Pedro, capítulo 2, e a gente vai ver aqui com alguns versículos que meditaremos assim no decorrer dessa nossa reflexão, algumas coisas interessantes e importantes em relação a nós mesmos. E eu quero dizer o seguinte: uma vez eu li uma história de um menino chamado Eduardo. Ele era um rei, ele se tornou rei depois, o rei Eduardo VIII. E quando ele era criança, enquanto ainda um príncipe, ele fazia as bagunças naturais de criança. Fazia as suas artes, fazia as suas brincadeiras, fazia coisas fora de hora, falava coisas indevidas como toda criança. E todas as vezes que o seu filho, então, ou que esse menino errava, o seu pai, que era o rei Jorge V, chamava a atenção do seu filho e dizia a ele o seguinte: filho, você deve sempre se lembrar de quem você é. Filho, você deve sempre se lembrar de quem você é. Ou seja, ele deveria se lembrar que ele era um príncipe e deveria se comportar como tal. Ele era um futuro rei e deveria se comportar como tal. Eu creio que deve sempre vir à nossa memória, ou seja, jamais deve fugir do nosso pensamento, aquilo que nós somos. Quem nós somos? Quem você é? O que a Bíblia diz que você é? Dentre muitas coisas que a gente pode desenvolver como relações, como metáforas na vida cristã, a Bíblia nesse capítulo aqui 2 da primeira carta de Pedro apresenta algumas. E eu quero ver então com você, a gente vai lendo assim alguns trechos e depois fazendo na sequência alguma aplicação para a nossa vida, do que a gente é, metáforas que Pedro usa em relação a gente, em relação à nossa vida cristã,
E já que a gente é alguma coisa, a gente precisa, de tabela, por consequência, produzir algumas coisas, viver de determinada forma. Então nós somos isso, e porque nós somos isso, nós precisamos fazer aquilo. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Nos acompanhe com atenção, com interesse, pois é uma mensagem assim prática para nós e com muitas aplicações também para o nosso coração, tá bom? Vamos lá, vamos ler inicialmente os 3 primeiros versos desse capítulo, em que dizem o seguinte, vai aparecer na tela para você. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. Em primeiro lugar, Pedro diz aqui que nós somos como recém-nascidos, que nós somos como bebês. E como bebês, nós naturalmente precisamos crescer. Toda a vida, em qualquer aspecto, ela começa com o nascimento. A vida cristã não é diferente. A Bíblia fala, na conversa, por exemplo, de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e só pode entrar no reino dos céus quem nascer de novo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho se passou e tudo foi feito novo. Ou seja, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, no momento em que nós nos convertemos, a linguagem, a expressão que a Bíblia usa para se referir a isso é que nós nascemos de novo. E como nascemos de novo, nós temos que, como um recém-nascido, que como uma criança, aprender a fazer tudo do zero. Então o cristão, ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a se alimentar sozinho, ele precisa estar próximo a outras pessoas mais maduras, num primeiro momento, para que a partir de desenvolver a sua própria experiência, ele tenha condições de viver, de vivenciar sozinho, de desenvolver as suas próprias experiências, enfim, a vida cristã ela é assim também. E eu sei, você que teve já o seu filho, a sua filha, você que atualmente tem acompanhado o desenvolvimento do seu netinho, da sua netinha, a gente sabe e espera que a criança, por mais que seja interessante, por mais que seja bonita a fase da infância, mas a gente espera que a criança cresça, não é assim? Se uma criança, um bebezinho, que é sempre fofinho, que é sempre bonitinho, que é sempre bonzinho ter no colo, se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele continuar bebezinho, ele continuar pequenininho, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem alguma enfermidade, tem algum problema. Porque o que é que se espera de modo natural? É que o bebê cresça, se torne uma criança. Que a criança cresça, se torne um jovem, que o jovem cresça, se torne um adulto, desenvolvimento natural. Portanto, Pedro, no primeiro momento, diz para mim e para você o seguinte: olha, vocês são como bebês, vocês são como recém-nascidos. Ora, como recém-nascidos, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos avançar. E avançar até onde, pastor? Avançar até qual momento? Olha, Pedro, ou Paulo, fala sobre isso em Efésios 4:13, que a gente tem que se desenvolver até alcançar a estatura de varão perfeito, que é a imagem de Cristo em nós. Eu e você bem sabemos que a gente só alcançará isso lá no céu. Portanto, é um exercício diário, constante e vitalício. Enquanto houver vida, enquanto estivermos na face da terra, temos que procurar a perfeição, temos que procurar o crescimento, temos que procurar o amadurecimento, temos que procurar o fortalecimento. Eu e você, no primeiro momento, nos diz Pedro, somos como bebês, e como bebês precisamos crescer. Em segundo lugar, a figura que Pedro usa está nos versículos de 4 a 8, vai aparecer na tela para você, em que o apóstolo diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Nesses versos aqui, o que é que Pedro diz? Pedro diz que nós somos como pedras, e como pedras, nós precisamos estar em comunhão. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que nós somos, dentre outras coisas, um edifício. Nós somos a casa de Deus. E qualquer edifício, qualquer casa, qualquer estrutura, assim, feita de 4 paredes, ela tem vários tijolos, várias pedras, né? Em alguns casos até a construção é feita de pedras, mas elas estão sempre juntas e ligadas umas às outras. E aí Pedro então traz para mim e para você a ideia de que, como pedras que somos, que fazemos parte de uma estrutura maior, que é a casa de Deus, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar próximos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. E como pedras dessa construção maior do reino de Deus, todos nós somos importantes. Porque se falta uma pedra, com o tempo aquilo pode trazer prejuízo para a construção. Todas as pedras são importantes porque algumas que são maiores, elas dão muitas vezes sustentação às menores. Todas são importantes porque aquelas que são mais fortes, elas podem dar força àquelas que são mais fracas. Então, no reino de Deus, no corpo de Cristo, o qual nós fazemos parte, todos nós somos importantes e todos nós precisamos estar próximos uns dos outros. A Bíblia utiliza, meu irmão, diferentes metáforas também, ilustrações para representar a nossa vida cristã. E aí ela usa, por exemplo, a ideia de que nós somos como um corpo. Ora, um corpo é feito de vários membros. A Bíblia diz que nós pertencemos a uma família é feita de vários filhos. A Bíblia diz que nós somos como um exército. O exército é constituído por vários soldados. A Bíblia diz que nós somos como um rebanho é constituído de várias ovelhas. Então, muitas das linguagens que a Bíblia usa para se referir a nós, são termos que são usados no coletivo e não no individual. Isso mostra para mim e mostra para você que nós precisamos uns dos outros. E nesse período em que a gente tem vivido em isolamento social, em que as nossas reuniões têm sido só assim à distância, só assim online, isso não diminui, ou aliás, isso prova ainda mais para mim e para você como que a comunhão é importante. Talvez você nunca tenha valorizado tanto um abraço quanto nesses dias. Talvez nós nunca tenhamos valorizado tanto a presença na igreja, o estar junto do nosso irmão, quanto nesses dias. E que essa reflexão, então, e que essa pandemia, ao trazer alguns prejuízos, possa trazer também alguns benefícios, do tipo melhorar a nossa forma de entender a necessidade que nós temos do nosso próximo e a importância que ele ou que ela tem em nossa vida. Nós somos como pedras vivas a propósito. Existe uma pedra principal que é Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, feita pedra de edificação para quem nele crê, feita pedra de tropeço para quem nele descrê. Enfim, Jesus é a pedra principal e todos nós, eu e você, temos que estar ligadinhos, juntinhos, grudadinhos sobre essa pedra que é Jesus. Mas Pedro continua, e eu quero continuar também, porque nos versos 5 e 9, Pedro diz o seguinte, o 5 a gente já leu e vai repeti-lo, portanto, em que ele afirma o seguinte: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E lá no verso 9, ele diz: vocês, porém, são a geração eleita, são o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A terceira figura que Pedro usa aqui para se referir a nós cristãos é que somos sacerdotes.
E como sacerdotes, precisamos adorar. O sacerdote é uma figura do Antigo Testamento, uma figura instituída pelo próprio Deus lá durante o Êxodo, em que Arão e os seus filhos foram os primeiros sumos sacerdotes e sacerdotes, e eles tinham um papel muito importante de representar Deus diante do povo, ou representar o povo diante de Deus. E eles tinham a função constante, diária, de oferecerem sacrifícios a Deus em prol de si mesmos, em prol dos pecados do povo, em prol dos pecados da nação. Só que quando Jesus veio, e especificamente após a sua morte, tudo mudou. E a Bíblia diz que o véu do templo então foi rasgado de cima a baixo, quer dizer, aquela separação, aquela mediação feita antes pelo sacerdote entre os homens e Deus, agora não existe mais. A mediação ela foi feita por Jesus, e a partir daí todos nós também fomos feitos sacerdócio real, como diz o texto aqui. E aí não precisamos mais ir a alguém, humanamente falando, para que tenhamos acesso a Deus. Esse acesso foi nos garantido direta, perfeita, exclusiva e única e eternamente por Jesus. E aí então, como sacerdotes, nós precisamos adorar. O texto que lemos no verso 5 diz que para que sejamos sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de sacrifício agradável a Deus. Lembremos-nos de Romanos 12, em que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício, e que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que sacrifício é esse? O nosso culto racional. Portanto, a minha vida, a sua vida, elas precisam servir como instrumentos constantes de adoração a Deus. Nós bem sabemos que a adoração não está restrita ao dia de domingo, que a adoração não está restrita ao templo, e que a adoração ela deve existir em todo o tempo e em todo lugar. Jesus, em conversa com a mulher samaritana, lá em João 14, ele ensinou isso. A mulher preocupada em qual seria o local adequado para adoração, se aqui, se acolá, e Jesus diz: olha, nem aqui nem acolá, o local ideal na verdade não existe. O que é necessário, o que é fundamental é o coração, e que a adoração seja feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e procura adoradores desta forma, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a nossa adoração a Deus como sacerdotes deve ser fazendo qualquer coisa. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso estudo, o cuidar da nossa casa, o educar do nosso filho, o nosso exercício físico, o nosso alimentar, o nosso dormir, o nosso lazer, a nossa vida devocional, tudo precisa ser para adorar ao Senhor. E uma adoração sincera, não uma adoração para inglês ver, não uma adoração para o outro ver, mas uma adoração para Deus ver. E como Deus sonda o nosso coração, que seja a nossa adoração perfeita diante dos olhos dele. E aí Pedro diz mais coisas, nos versos 9 e 10, ele afirma: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês antes não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro diz aqui em quarto lugar que nós somos povo de Deus, e como povo de Deus nós precisamos evangelizar. Como povo de Deus nós precisamos anunciar as virtudes maravilhosas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus era a nação de Israel, porque Deus escolheu um povo para que na plenitude dos tempos, como diz Paulo em Gálatas 4:4, Jesus viesse a esse mundo pertencendo a um povo. E aí a Bíblia diz então que a salvação veio dos judeus, porque Jesus era um judeu, mas a salvação não veio apenas para os judeus, porque é desejo de Deus, manifesto pelos lábios de Jesus,
repetido no Apocalipse e já profetizado a Deus a Abraão lá em Gênesis 12, era que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, e que no céu haverá pessoas compradas pelo sangue de Jesus, pessoas estas pertencendo a toda tribo, língua, povo, raça e nação, quer dizer, para todo mundo, literalmente para todo o mundo. E aí Paulo explica então na carta de Gálatas, capítulo 4, que todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador se tornam filhos de Abraão pela fé. E se você já passou então pela experiência de entregar a sua vida a Jesus, como eu também já o fiz, eu passei a fazer parte da família de Deus. Eu passei a fazer parte do povo de Deus, porque agora eu sou o Israel de Deus, por assim dizer, porque eu pertenço ao mesmo Deus a quem um dia Abraão pertenceu. E nós passamos a fazer parte então da família de Abraão, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. E vamos lá, um compromisso que a nação de Israel tinha lá no Antigo Testamento era anunciar o poder de Deus. Um compromisso que Jesus tinha era anunciar o Evangelho. E um compromisso que eu e você precisamos ter é, da mesma forma, anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. E só a fins de comparação, porque na verdade não seria bem assim, mas eu queria dizer o seguinte: quando o cristão não prega o Evangelho, ou quando o pecador continua na sua perdição, existe festa no inferno. O inferno é só sofrimento, eu sei, mas só para nossa ilustração aqui, da mesma forma como existe alegria no céu quando um pecador se arrepende, existe alegria no inferno, de certa forma, festa, vibração, comemoração, quando pecadores morrem na perdição. E tem pessoas próximas a nós que, se morressem hoje, estariam perdidas, condenadas eternamente. E a gente não pode permitir isso. E a gente não pode continuar deixando que pessoas próximas a nós morram sem Cristo e sem salvação. Como povo de Deus, nós precisamos anunciar com coragem, com alegria, com vigor, com determinação, com criatividade, com ousadia, as maravilhas, as riquezas, as belezas, as grandezas de Jesus, porque Ele um dia nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz maravilhosa, e agora nós que estamos nessa luz maravilhosa, precisamos trazer para cá também aqueles que estão morrendo nas trevas distantes do Senhor. Somos povo de Deus, precisamos evangelizar. E em quinto e último lugar, fechando aqui esse trecho, Pedro ainda diz nos versos 11 e 12 o seguinte: amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, e vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pedro diz aqui finalmente que nós somos peregrinos, que nós somos estrangeiros, e como tais nós precisamos ser santos. Peregrino é aquele que está viajando por uma terra que não é a sua. Peregrino é aquele que está num local onde ele não tem o seu lar. A Bíblia fala disso. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Na verdade é o versículo 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, que virá um dia para transformar esse nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo muito glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer, a nossa pátria está nos céus. Hebreus 11 fala que a gente está caminhando aqui, mas o nosso fundamento não é esse daqui. Como Abraão, por exemplo, que saiu da sua terra e andava esperando uma cidade, não aqui nesse planeta, mas ele sabia que a sua cidade estava nos céus, construída por Deus. Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, fala que mesmo que essa nossa carne, esse nosso corpo, essa nossa casa terrena se corrompa com o tempo, temos contudo uma casa espiritual, um edifício construído por Deus nos céus e portanto eterno. Quer dizer, a gente está indo para lá, o nosso lar é lá, a nossa casa é lá.
E aí a gente vive aqui então como peregrino, como forasteiro, como viajante, não como pessoas que viverão toda a vida por aqui, porque a gente sabe que não é. Daqui a 100 anos, ou muito menos do que isso, nenhum dos que aqui estamos estaremos mais. A gente está aqui só de passagem. Você já percebeu isso, né? Você já percebeu isso? A gente está aqui só de passagem. E aí é por isso mesmo que a gente precisa ter o nosso pé aqui na terra, mas a nossa mente lá no céu. E pensar e valorizar mais as coisas lá de cima, como diz Paulo aos Colossenses 3:2, pensem naquilo que está lá em cima e não naquilo que está aqui embaixo. Spurgeon certa vez afirmou o seguinte: quanto mais do céu existe em nós, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existir dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, menos disso daqui a gente vai cobiçar, porque a gente vai entender que não vale a pena juntar tesouros aqui, como disse Jesus, Mateus 6, 19, 20. O tesouro aqui é consumido pela traça, pela ferrugem, é roubado pelo ladrão, mas o tesouro no céu, ele permanece e permanece para sempre. E já que nós não somos daqui, nós precisamos viver como cidadãos de onde nós de fato somos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que representa o governo do seu país em outro país. E aí eu e você então, como embaixadores do rei, como aqueles que pertencem ao Senhor, nós temos que viver aqui nessa terra representando o reino do qual nós fazemos parte. Portanto, temos que viver aqui vivendo, vivenciando, sinalizando, mostrando, representando o reino de Deus. E aí nós precisamos então ser santos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser separados. E esse é o grande desafio que a gente tem nesse tempo também como cristão, de fazer diferença nesse mundo. Como diz Paulo em Romanos 12:2, de não nos conformarmos ou não assumirmos a forma desse mundo, muito pelo contrário, transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. É preciso viver em santidade, é preciso ser santo nesse processo imprescindível e indispensável da vida de todos nós. Até porque, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, que sem santificação ninguém vê o Senhor. Então só volta para casa, só chega em casa quem for santo, quem buscar a santificação. E é um desafio, e é um encorajamento que eu quero te dar mais uma vez: busque a santidade, seja santo. Eu e você precisamos disso. E aí Pedro, nesses 12 versos iniciais do capítulo 2, portanto, nos faz lembrar quem somos. E nessa noite a minha proposta, juntamente com você, foi te lembrar e me lembrar do que nós somos. E a partir do momento em que a gente se lembrou do que a gente é, a gente se lembra de coisas que precisamos fazer a partir daquilo que nós somos. Quero recapitular com você. Pedro diz que nós somos recém-nascidos, portanto, precisamos crescer. Pedro diz que nós somos pedras, portanto, precisamos viver em comunhão. Nós somos sacerdotes, precisamos adorar. Nós somos povo de Deus, precisamos evangelizar. E nós somos peregrinos, precisamos ser santos. A minha oração, o meu desejo é que essa palavra, como está tão claramente exposta na Bíblia, a gente só teve o trabalho de dizer o que está escrito aqui literalmente com todas as letras, é que isso tudo fique aplicado em seu coração e transforme a sua vida de alguma forma. Que você corrija o que precisar ser corrigido, que você se adeque em alguns aspectos, em alguns contextos em sua vida, e que você se lembre e que jamais se esqueça daquilo que você é em Cristo e da maneira como você precisa viver a partir daquilo que você é ou daquilo que você foi transformado por Jesus. Eu quero orar com você, queria que você me acompanhasse nessa oração, pedindo a Deus então que nos faça lembrar destas coisas. Precisamos crescer, precisamos viver em comunhão, precisamos adorar, precisamos evangelizar, precisamos nos santificar. Vamos orar então, pedindo isso ao nosso Deus. Me acompanhe nessa oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão clara, que é tão explícita, tão específica em relação àquilo que a gente precisa fazer. Nós fomos, ó Deus, nesta noite relembrados, de certa forma até desafiados, confortados e confrontados pela Tua palavra,
a vivermos de um jeito mais adequado àquilo que a gente é. Somos cristãos e isso traz para a gente uma porção de coisas, e isso significa uma porção de coisas, e isso exige de nós também uma porção de coisas. Faz-nos lembrar, Senhor, que como recém-nascidos que fomos outrora, precisamos crescer, e que o crescimento é totalmente necessário e constantemente necessário. Que possamos nos lembrar que somos pedras e precisamos uns dos outros no exercício da comunhão para compormos bem o edifício. Que jamais nos esqueçamos que somos sacerdotes e que precisamos viver uma vida de adoração. Nós somos também teu povo, chamados pelo Senhor para evangelizar e para anunciar as grandezas do teu poder. E que não nos esqueçamos também de que somos peregrinos, forasteiros, viajantes. E que precisamos ser santos aqui, precisamos ser separados e diferentes. Que a Tua palavra seja perfeitamente aplicada em cada coração, ó Deus, nessa noite, e que produza os frutos necessários para a glória do Teu nome, e que possamos avançar sempre, baseados na Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, o nosso Salvador, e que a Tua graça seja manifesta por meio de nossa vida. Muito obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que nos acompanhou até aqui, obrigado pela Tua palavra que nos trouxe alimento, perdoa-nos os pecados, tenha compaixão de nós, nos ajuda a Te servir cada vez mais e melhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Mais uma vez, obrigado a você que participou com a gente até aqui, é sempre muito bom ter você interagindo aqui em nosso bate-papo, ter você compartilhando aqui as suas experiências, ter vocês se cumprimentando uns aos outros, isso é muito bom. Eu quero agradecer então mais uma vez, porque você participou conosco até esse momento, que todos tenham realmente se sentido bem-vindos aqui nesse canal, aqui na presença do Senhor, e quero desejar que você tenha uma semana muito feliz, uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor, que os anjos dele estejam acampados ao seu redor, e que o que quer que você faça e onde quer que você vá, que o nome do nosso Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida, tá bom? Um abraço então para você, que Deus abençoe, fiquemos todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.